Só para você ter uma ideia do que é influência. Os Estados Unidos da América sempre foram um berço para o Evangelho, uma nação exemplar, um país de maioria protestante e que nunca ouviu falar em crise. Mas durante 2 ou 3 gerações, eles começaram a não priorizar mais a educação cristã das crianças, que com o tempo foi proibida até nas escolas, e hoje a religião oficial entre os jovens americanos se chama Wicca, que é a bruxaria. E hoje você vê a situação que está os Estados Unidos da América em plena crise, empresas e indústrias quebrando, porque a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso país, de outro modo, está se convertendo, se voltando para Deus. E as riquezas escondidas estão começando a vir à tona, porque existe uma promessa, que Deus mostraria os tesouros escondidos, os tesouros das profundezas, para aquele que fosse fiel ao seu nome. O Brasil está crescendo, porque está se convertendo. O Brasil está crescendo, porque está se voltando para Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas os nossos filhos são as futuras gerações do nosso país. Existem 2 tipos de educação. A educação que se dá em casa, a educação do pai e da mãe, independente da religião, do credo religioso ou daquilo que ela acredita. Mas educação que envolve respeito, disciplina, e a educação baseada na palavra de Deus. Coloque comigo aqui em Provérbios, capítulo de número 22 e versículo de número 6. Veja o que está escrito aqui. Provérbios, capítulo de número 22 e versículo de número 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quer dizer que o pai e a mãe devem ensinar a criança, desde pequenininha, o caminho que ela deve andar, na presença de Deus. E quando ela crescer e até ela se envelhecer, ela não se desviará dele. Mas o que essa criança tem aprendido quando pequena? Porque não adianta o pai ser cristão, a mãe ser cristã. Não adianta esse pai e essa mãe, se não são cristãos, ou se são cristãos, ensinam uma educação de respeito para os seus filhos e que envolve a disciplina, mas não estão observando os seus filhos de perto, não estão analisando o comportamento dos seus filhos e não estão tendo tempo para ver o que os seus filhos estão fazendo, mas estão deixando a televisão, o computador e os videogames educá-los. Isso tem sido um erro, porque se você fizesse ideia de muitas coisas que estão por detrás dos videogames, dos desenhos animados e dos animes, você abriria os seus olhos e entenderia o que Deus está dizendo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Muitas coisas, coisas terríveis, que têm mudado o comportamento das crianças. Às vezes o pai olha e o filho só tem brincadeiras de bater, soco, pontapé, bate até na cara do pai, bate na cara da mãe. Ah, que bonitinha. Ah, que bonitinha.
Mas ele está batendo, deixa ele. Ele é meio elétrico assim mesmo, é o jeito dele. Se ele bate agora no seu rosto, enquanto é uma criança, daqui a 15 anos, ele vai assumir o controle total da situação. Só que aí você não terá como controlá-lo mais. E se depender das influências que ele está tendo hoje, porque existem jogos, e eu mesmo fiz essa pesquisa aprofundada, existe um jogo chamado Warriors, que é um filme dos anos 80, e final dos anos 70, 80, um filme de gangues. E esse filme, ele é um filme muito antigo, mas fizeram um jogo igualzinho a esse filme. Nesse filme, você assume a primeira pessoa dos personagens da gangue, e você sai quebrando tudo por aí, e inclusive, ele ensina você a roubar toca-fitas, rádios, CDs, equipamentos de som, quebrar vidros de carro, e você vai adquirindo dinheiro. E não foi ninguém que me mostrou, não. Eu mesmo peguei o jogo para jogar e ver pessoalmente. Quando você pega aquele dinheiro que você adquire no jogo, você vai até o traficante de drogas e você compra a droga virtualmente, sendo aquele personagem da gangue. E aí você leva a droga para um canto, e quando você está num canto, não aparece de frente, mas o personagem vira de costas, e aí ele vira e continua andando, cambaleando, meio louco. O seu filho hoje tem 7 anos, tem 8 anos, você diz, eu não vou deixar meu filho andar na rua, porque ele vai se envolver com gente que não presta, daqui a pouco ele está fumando, daqui a pouco ele está usando drogas. Aí você diz, filho, vai jogar videogame, vai para o teu quarto. E o teu filho está aprendendo no videogame, como é que ele faz, quando não tem dinheiro, para adquirir o dinheiro, ir até o traficante, comprar a droga e usá-la. Só para você ter uma ideia. E a influência está dentro de casa. Hoje até existem programas de televisão, repito, que valem a pena a criança assistir. Programas educativos, canais, principalmente aqueles por assinatura, alguns que vale a pena assistir. Mas existem outros programas que fazem a criança querer dar um salto de 5, 6, 7 e até 10 anos na sua vida infantil. Eu tenho 2 filhas. Uma tem 7 anos e a outra tem 9. E na escola, infelizmente, e veja que elas estudam numa escola cristã, e o que não é culpa da escola, porque a escola também fiscaliza. Porém, a influência de alguns amigos faz com que a criança ela comece a comentar e falar de programas que façam ela dar um salto na sua vida infantil e queiram se tornar adolescentes. Programas como Camp Rock, programas como High School Musical, e programas do gênero como Isa TKM, que só envolvem relacionamentos entre adolescentes e que fazem com que crianças queiram se relacionar antes do tempo. Existe uma pesquisa que aqui no Brasil, cerca de 20% das meninas, e veja, 20% é um número altíssimo, 20% das meninas, quando atingem a sua primeira regra menstrual, já perdem a virgindade, engravidam, e muitas delas acabam tendo filho. É um absurdo, mas isso acaba acontecendo. Você já pensou? 20% de uma menina, 12, 13 anos.
Mas é isso que está sendo ensinado. Muitas vezes as músicas apelativas levam a criança, porque o adulto está incentivando, o adulto está achando engraçado. Quando a criança coloca um shortinho bem curtinho e começa a dançar uma dança sensual, um funk, o pai olha e diz: mas que bonitinha, olha como ela dança, engraçado. E essas coisas estão influenciando as crianças, trazendo sensualidade para o seu coração, e muitas coisas que para Deus são abomináveis. Veja o que está escrito aqui, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, e no versículo de número 19, aonde se dá para ter uma ideia de algumas coisas abomináveis. Veja só. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas estas coisas são abomináveis, porém, tudo isso está explícito agora, na televisão, na internet e nos videogames. Veja, você vai entender, e vai entender bem, o que Deus está falando com você nesta tarde. Você tem que ensinar o teu filho desde pequeno o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Coloque comigo aqui em Provérbios, capítulo de número 20. Livro de Provérbios, capítulo de número 20. Veja o que está escrito no versículo de número 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Dá para conhecer a criança. O pai conhece o filho que tem. A mãe conhece o filho, a filha que tem. De modo que dá para ver pelo comportamento da criança que alguma coisa não está correta, que alguma coisa não está certa. Se o pai está acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Mas é como eu disse, às vezes são tantos os problemas e as dificuldades, que é mais fácil chegar em casa e dizer: filho, vai lá para a televisão. Eu pago para que esse canal aí a cabo? Para que eu aluguei esse desenho? Vai lá, filho. Aluga 2, 3 desenhos, põe o filho para assistir. Para que comprei esse videogame aí? Vai jogar, filho. E o filho fica lá. Para que eu assinei banda larga aí, filho? E o filho está lá, navegando na internet, falando no MSN, muitas vezes com uma pessoa que parece ser aquela pessoa, mas não é, porque o mundo virtual é assim. Pode ser que haja num site de relacionamento a foto e o nome de uma pessoa, e que está se relacionando com o seu filho e com a sua filha, conversando, se dizendo ser amigo, mas não é aquela pessoa. Pode ser um pedófilo, pode ser qualquer coisa. O mundo virtual é assim. É algo que parece, mas não é. No MSN é a mesma coisa. Quantos são os pedófilos que estão na MSN, nos chats, nas salas de bate-papo, querendo destruir os nossos lares? Mas os pais dizem: vai para lá, vai ficar lá, sai do